Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar sobre naturalismo, um tema que eu já trouxe de maneira bem pontual aqui no canal, analisando obras mais precisamente. Eu acho que também já fiz um vídeo quando eu falei de escolas literárias, eu acho que tem uma dedicada ao naturalismo, então tem um vídeo só sobre isso. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os 3 livros que eu acho que são os principais, assim, sobre o naturalismo, os mais importantes, os mais representativos dessa escola literária. Mas antes de falar dos livros, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Querido Mundo, que veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Antes também de mostrar os livros, o que eu vou fazer? Eu vou ler um trechinho dessa obra aqui, História Social da Arte e da Literatura, do Hauser. Eu estou fazendo leitura compartilhada para quem é membro do canal, né? Então, assim, é um livro gigante que conta, nos explica contexto social, desenvolvimento, faz crítica de autores, de literatos, inclusive. Então, assim, desde a pré-história até década de 30 do século XX. Então, assim, a era do cinema. A gente está aqui na primeira metade do século XIX. Estou aqui no capítulo 7º, Naturalismo e Impressionismo. E quando o autor começou a tratar do século XIX, né, falou mais do romantismo, né, começando no século XVIII, depois XIX e tal, eu achei que os temas estavam bem mais interessantes para eu tirar partes e tratar em vídeos separados. Então, assim, o herói moderno, o satanismo, já fiz vídeos com esses temas. Eu acho que ele fala coisas tão interessantes, eu vou lendo, aí me vem insights sobre coisas, sobre vídeos que eu posso fazer, e também a vontade de compartilhar alguns trechos com o público em geral, já que eu estou lendo este livro aqui para membros do canal, lendo e comentando. Então, uma parte muito interessante, nos ajuda a entender muita literatura. Até a Idade Média, ele não tratava muito de literatura. Na verdade, ele começou a tratar de literatura praticamente quando chegou no século XVIII, que para mim é um equívoco, porque a partir desse período, século XVIII e tal, a gente passou a ter romances, mas já havia literatura antes disso, porque a gente tinha poesia e drama, né? Peça de teatro, e ele mal tocava no assunto. Bem, quem é assinante, está me acompanhando lá, sabe das minhas críticas em relação a isso. Mas agora tá bom, o negócio tá bom aqui. E eu vou ler um trechinho aqui que ele fala do naturalismo. A mais importante diferença entre naturalismo e romantismo consiste no cientismo, o que a gente também conhece como cientificismo, da nova corrente. Na aplicação dos princípios das ciências exatas à descrição artística de fatos. O predomínio da arte naturalista na segunda metade do século XIX é, no todo, apenas um sintoma da vitória da concepção científica e do pensamento tecnológico sobre o espírito de idealismo e tradicionalismo. Ele está falando de algo que eu sempre comento aqui, que é essa questão do positivismo, do cientificismo, do século XIX querer submeter tudo ao utilitarismo, às ciências exatas, as ciências humanas ter que tentar um rigor de exatidão, como as ciências exatas, porque eram essas as ciências valorizadas, né? E até hoje, né, nós estamos ainda com o pé no século XIX, né? A valorização de exatas, de tecnologia e tal, em detrimento às ciências humanas. E durante o século XIX, várias áreas científicas se desenvolveram, foram criadas, né? Áreas acadêmicas, eu diria, porque, por exemplo, psicologia, que não é considerada ciência, né? É uma área acadêmica, mas não ciência, nesse sentido tão exigido, aí também surgiu nesse período. Então, essa era a dinâmica cultural, essa valorização desse poder de prova, de demonstração, que é inerente ao processo científico. E é nesse período também que a gente rompe com a tradição, né? Que é o que o Walter Benjamin sempre dizia, principalmente no narrador, né? Eu falo principalmente no narrador porque ali ele toca em algo que nos é caro, para quem gosta de literatura e cultura, né? O rompimento com a tradição, a figura do narrador, a gente substitui narrativa, histórias por informação, né? Pelo ato de saber o que está acontecendo, né? Hoje mais do que nunca com redes sociais, pelo ato de atualizar-se, deixa para trás o contato com a narrativa, né? Da construção de história,
do universo lúdico até e com a tradição, né? Que é o quê? A narrativa, ela sempre vai valorizar a tradição, porque a narrativa, ela começa em um ponto passado e começa a se desenvolver. E se desenvolver até o presente, às vezes até o futuro. Ao passo que a informação não, ela é pontual ali, tem um caráter de novidade, né? Se for algo repetitivo, que você já sabe, já não é informação, sendo que narrativa não tem nada a ver com isso, é outra história. Então, assim, quem se interessar por esse tema, leia o texto O Narrador, do Walter Benjamin, que você acha fácil aí na internet, em PDF. E também a Hannah Arendt toca nesse ponto no livro Entre o Passado e o Futuro. Com esse rompimento, ela que fala que rompemos com a tradição, não valorizamos mais passado, não valorizamos tradição e tal, e isso é uma perda. Voltando aqui para o Hauser, o que ele fala? O naturalismo deriva quase todos os seus critérios de probabilidade do empirismo das ciências naturais. Baseia-se seu conceito de verdade psicológica no princípio de causalidade, o desenvolvimento apropriado da trama na eliminação do acaso e dos milagres. Sua descrição do ambiente na ideia de que todo e qualquer fenômeno natural tem lugar numa interminável cadeia de condições e motivos. Sua utilização de detalhes característicos no método de observação científica, que não despreza circunstância nenhuma, mas por mais insignificante e trivial que seja, sua esquiva da forma pura e acabada na inevitável inconclusividade da pesquisa científica. Por que ele fala inevitável inconclusividade? Porque algo, para ser científico, não pode ser pronto e acabado. A ciência, ela está sempre em evolução. Então, se algo já é certo, dado como certo, não é adequado em termos científicos, no contexto científico, o ponto final, algo dado como certo, pronto e acabado. Um dos princípios científicos é ser passível, não é nem possível, é passível à refutação. Algo que não pode ser refutado não é científico. O que não pode ser refutado é dogmático, é religioso e tal. Então, assim, para a ciência não existe ponto final. As coisas estão sempre em evolução. Então, o que acontecia com os romances do século XIX? Ora, eles tentavam trazer esse critério científico, e ali naquele contexto especificamente, determinismo, condicionando acontecimentos, hábitos culturais a questões naturais. Ou seja, a gente está vendo o quê? Uma submissão de tudo à ciência natural, né? Eu falei que tem uma supervalorização de ciências exatas e naturais, né? O naturalismo está mais voltado ainda para a questão natural. Talvez o naturalismo ele está mais voltado ainda para a questão natural. E as ciências exatas e naturais são aquelas que a gente consegue demonstrar por método, né? O que na ciências humanas a gente não consegue com tanta exatidão. Conseguimos apenas aproximações. E quando falamos de naturalismo em literatura, estamos falando principalmente de critérios biológicos, a submissão de comportamento humano a critérios biológicos, explicação, uma justificativa biológica para comportamento humano, ou seja, para questões que são culturais e não biológicas. E é claro, toda essa questão científica, esse cientificismo do século XIX, junto com o positivismo, foram responsáveis por grandes preconceitos, principalmente de europeus contra, né, os países abaixo da linha do Equador, né? Todo aquele preconceito falar da malemolência, né? Então, por conta do sol, as condições climáticas, percebam o naturalismo, questões que não são necessariamente biológicas, mas são naturais, dadas pela natureza, afetando o comportamento das pessoas. Então, traços de caráter dados pelas condições naturais. Curiosamente, esses traços apontados são todos negativos, né? Por que não poderiam ser positivos? Mas são todos negativos. Então, assim, as pessoas que nasceram abaixo da linha do Equador, por conta do sol, do calor dos trópicos, são malemolentes, são preguiçosos, são lascivos. A questão biológica também aparece muito com os estudos do Lombroso, para determinar que é criminoso o formato do crânio. Tudo isso é cientificismo.
é submeter comportamento cultural a um estudo, a critérios científicos que são naturais, né, o que não se aplica. E com isso houve muita justificação pseudocientífica para fortalecer, disseminar, propagar preconceitos e dominação, né? Que a gente está aqui no auge do imperialismo, não nos esqueçamos. Agora vamos às obras, porque esse vídeo tá longo e não mostrei nada ainda. As 3 principais obras, na minha opinião, que tratam dessa questão das condições ambientais, climáticas e biológicas determinando a condição do indivíduo. O primeiro que eu vou citar é uma obra brasileira, que é o Cortiço, Aloysio Azevedo. Não vou pontuar aqui as partes em que isso acontece, né, em que a gente pode verificar isso, porque eu tenho um vídeo específico só tratando disso. Ó. Eu tô aqui com a minha obra marcada, eu fiz um vídeo Pílulas de Interpretação, que eu leio trechos, explicito e pontuo ali os aspectos naturalistas desta obra, todo o determinismo, todo o preconceito, esse preconceito do qual eu falei aqui, nessa obra, que talvez numa primeira leitura a gente se desagrade dela, a gente se incomode. Mas aí, depois, numa segunda leitura, que foi o que aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com muita gente, a gente começa a valorizar mais, começa a achá-la uma grande obra. Concorda com o que está aqui? Não, gente, mas a gente tem que entender que é uma obra muito representante de um pensamento de uma época, por isso que ela tem valor. Eu não preciso moralmente concordar com o que está aqui, não se trata disso. Mas é uma obra muito bem feita, representando o pensamento daquele momento. Uma outra obra que eu quero citar é O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Então, temos aqui uma representante da literatura portuguesa. Também não vou pontuar essas passagens que conseguimos perceber no naturalismo. Eu tenho essas obras assim, bem anotadas, que eu escrevo, eu marco e tal, porque eu já tive que analisá-las. Pela mesma razão, eu tenho um vídeo, também Pílulas de Interpretação, vou deixar todos aqui nos cards, lendo trechos e comentando essas partes aqui nesta obra. Então, toda essa questão das condições ambientais, determinando comportamento e tal, nessas 2 obras fica muito evidente. A terceira obra de que vou falar é Germinal do Zola. Também tenho vídeo sobre esta obra, um vídeo bem específico, comentando os aspectos. Aqui tem esses critérios todos que eu falei de comportamento submetido a condições naturais, né, dadas pela natureza. Não, na verdade, temos aqui condição da pessoa dada por questões que são sociais, econômicas e tal. E isso expressa, essa obra apresenta um outro aspecto do naturalismo que foge um pouco desses critérios que eu falei e li um trecho aqui para vocês. Por quê? Porque o naturalismo, assim como o romantismo foi em várias outras escolas estéticas e literárias, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, ele tem várias nuances, às vezes numa década se apresenta de um jeito, depois de outro, ou no mesmo tempo, características diferentes em países diferentes, ou no mesmo país, enfim, é dinâmico. Então eu vou ler um outro trechinho aqui, que aborda uma outra acepção do naturalismo. O naturalismo não é uma concepção homogênea e bem definida de arte, sempre baseada na mesma ideia de natureza, mas muda com os tempos, visando sempre um objetivo específico e imediato, preocupado sempre com uma tarefa concreta e limitando suas interpretações da vida a determinados fenômenos. Professa-se uma crença no naturalismo não porque se considere uma representação naturalista mais artística a priori do que uma estilização, mas porque se descobre na realidade um certo traço, uma certa tendência a que se gostaria de dar maior ênfase, que se gostaria de promover ou de combater. Tal descoberta não é o resultado da observação naturalista, pelo contrário, o interesse no naturalismo é fruto de tal descoberta. Então, isso nos ajuda a entender porque com uma obra dessa está classificada como naturalista. Aqui, qual é o fenômeno? É o fenômeno das condições sociais dadas pelo capitalismo. A gente sabe que aqui o Zola trata das condições assim miseráveis que os mineiros enfrentavam no século XIX, ali nas minas de carvão, as condições de trabalho que eram precárias, eles corriam um risco de vida, né, deixavam os capitalistas cada vez mais ricos, e eles mesmo ali com pouca segurança no trabalho, ganhando uma miséria para fazer o que faziam. Então Zola
representa isso como ninguém aqui. É uma obra que incomoda, sabe? A descrição, né, em detalhe, incomoda demais. Eu já li 2 vezes e se eu ler essa obra 10 vezes, ela sempre vai me incomodar por conta dessa riqueza de detalhes, da miséria e de tudo mais. Aqui temos 3 obras que eu acho que são muito representativas do naturalismo. Então temos uma obra romance brasileiro, romance português e romance francês. Todos os 3 têm vídeos específicos aqui. Me digam o que você já leu disso, qual delas você acha mais naturalista, a partir dessas acepções de naturalismo que eu apresentei. Vou dar a saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.